anos, ocorreu um fato no interior da França que mudou totalmente os rumos no espiritismo com respeito ao tratamento das obsessões. E este fato é o tema da nossa palestra. É o caso conhecido no meio espírita, narrado por Allan Kardec, de Valentine Laurent. Valentine Laurent, em setembro de 1864, exatamente há 150 anos, ela passou por um processo obsessivo muito grave. É daqueles processos que, segundo Allan Kardec, constituem os casos de maior número, né, e de maior gravidade. A possessão. Ela tinha 13 anos, era amarrada ao leito, né? Para isso vários homens eram necessários, e tudo que a família fez, o padre fez uma missa especial, foi feito exorcismo, nada resolveu, porque ninguém sabia exatamente qual a causa do fenômeno. O episódio chegou ao conhecimento de um grupo espírita da cidade. A cidade é Marmande, que ainda hoje existe com esse nome na França. O Sr. Dombre era o dirigente do grupo. Ele foi, então, com seus companheiros até a casa de Valentine e fez aquilo que todo mundo faria, né? Ele aplicou-lhe passes e ela se acalmou. No outro dia, voltaram as convulsões, a agitação. A família chama de novo o Sr. Dombre. Ele volta e aplica passes e ela fica boa. No terceiro dia, o fenômeno se repete. Aí o Sr. Dombre, reunido no grupo espírita, resolve consultar os espíritos sobre o fato, o que estava acontecendo. Aí veio a notícia, então, que ela sofria um processo de possessão, que é sinônimo de subjugação muito forte, e que o espírito que atuava sobre ela era o causador de todo aquele aborrecimento. O Sr. Dom pergunta, mas o que devemos fazer? Consulte, chame o espírito, evoque o espírito, converse com ele, porque se ele não se afastar, nada poderá ser feito. E ele fez assim. Então, segundo Allan Kardec conta, do dia 16 de setembro ao dia 24 de setembro, 8 dias, o Sr. Dombre evoca aquela entidade quase todas as noites. O diálogo é muito difícil. Ela foi a avó de Valentine. E a questão ocorrida no passado era a causa da obsessão. Ela está irredutível, mas com a conversa, com aquela tentativa de orientação e o amor do grupo, o envolvimento, tudo isso fez com que a avó, então, resolvesse dar uma trégua, né? Se afastar, desde que a jovem alterasse o seu comportamento. Então acabou o problema. A Valentina estava livre. Só que ela volta nos dias seguintes aos mesmos vícios de antigamente e volta também a obsessão. Evocada novamente, a avó disse: se ela não se modificar, eu não largo. Né? Então, orientada, a menina se modifica e o fato ficou resolvido. O Sr. Dombre relata esse acontecimento a Allan Kardec, que publicou tudo isso na Revista Espírita de janeiro do ano seguinte, 1865. E comentando o assunto, Allan Kardec, então, ao relatar toda essa história, ele faz a seguinte reflexão: se o grupo insistisse no magnetismo, que era a prática usual, nada teria sido obtido. Né? Então era necessário, segundo foi dito, remover a causa. E a causa é o espírito, que no espiritismo a gente chama de obsessor. Em verdade, hoje os autores chamam atenção para que nesse processo os dois são enfermos.
Não há algoz na história. Se a vítima hoje está sofrendo, no passado foi ela que foi o verdugo da outra. Né? Então os dois são enfermos, os dois precisam de tratamento, por isso que o processo envolve uma série de procedimentos e não só o uso do passe, o uso do magnetismo. Como fazer para afastar a entidade? Exorcismo não funcionou e não funciona. Kardec escreve numa das suas obras que o exorcismo é absolutamente ineficaz. Tanto que a Igreja Católica, que sempre o utilizou, não utiliza mais. São raríssimos os padres autorizados a essa prática. E esses padres que ainda usam, eles abandonaram aquele sistema anterior, né? aquela reza típica do exorcismo, que já começa errando, ao achar que o espírito é Satanás, é um demônio. Né? Então, claro, não existe demônio, não existe Satanás, na verdade é alguém que foi prejudicado pela pessoa, porque nos processos graves de obsessão, Allan Kardec nos dá uma informação interessante. Além de serem os mais numerosos, né, ele diz que são causados por vingança. Né? Toda vez que vocês depararem com um caso de obsessão dolorosa, né, que impõe muito sofrimento, não tenham dúvida, vingança. Alguma coisa aconteceu. Pode ser no passado, em existências anteriores, e pode ser no presente. Acaso nós conhecemos alguns casos em que o processo da obsessão, todo ele começou e se concluiu no presente, na existência atual. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, que já havia sido publicado, ao publicar a segunda edição, Allan Kardec consignou essa orientação, decorrente do caso de Valentin Lohan. E nós vamos encontrar isso no último capítulo do Evangelho, capítulo 28, no item 81, 82, 83. São os últimos itens do livro. Kardec fala ali da obsessão, e no tratamento da obsessão, então, ele coloca a experiência desse fato da Valentin Lohan. Então, ele coloca que hoje ela chama o tripé clássico, né, do tratamento moderno das obsessões. O uso do magnetismo é um passo fundamental, mas insuficiente, como o fato demonstrou. A doutrinação, que os autores modernos preferem chamar de esclarecimento da entidade, é aquilo que o Sr. Dom fez. E, finalmente, um terceiro ponto fundamental, que é a vontade. A vontade que a pessoa que sofre o assédio demonstre em se curar. Né? E sobre a vontade, eu até trouxe aqui uma informação interessante, colhida no Livro dos Espíritos, na questão 909. Aliás, são duas questões. A 909 diz assim: Kardec perguntou se poderia o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações, porque são elas que permitem o assédio e o domínio de um suposto inimigo. Poderia o homem, pelos seus esforços, sem a ajuda de ninguém, vencer as más inclinações? E a resposta a essa questão é 909. Sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que falta é a vontade. Quão poucos dentre vós fazem esforços. Então, esforços insignificantes bastariam para que a gente se livrasse dessas inclinações que todos trazemos do passado. Na 910, Kardec pergunta: e pode o homem achar nos espíritos uma assistência eficaz para triunfar sobre as suas paixões? Veja que na primeira não há ajuda, a pessoa se livra com os seus esforços.
Nessa segunda, Kardec pergunta: os espíritos poderiam ajudar? Pode o homem achar neles um auxiliar eficaz? Resposta: se ele o pedir a Deus e ao seu bom gênio com sinceridade, os bons espíritos lhe virão certamente em auxílio, porque essa é a missão deles. Então a pessoa está lutando com uma dificuldade, ela faz os esforços, mas se a dificuldade for superior às suas forças, ela pode pedir sim. Você ocorre nas preces, e os bons espíritos não se negarão a prestar-lhe esta ajuda. Então, o tratamento moderno das obsessões, a partir desse episódio, ele inclui o magnetismo, como disse, os passes são fundamentais. O papel do passe, acho que todo mundo sabe muito bem, ele tem inicialmente o objetivo de retirar da pessoa que está sofrendo a obsessão aquele envolvimento fluídico típico dela. Kardec diz que no caso da subjugação, da possessão, é como se alguém julgasse sobre a pessoa um manto muito pesado. Então a pessoa fica como que asfixiada. E é muito comum isso, às vezes você atende uma pessoa e ela diz: ah, então eu vou sim, eu vou tomar passe. Que dia que é mesmo? Vai orar? Não, eu vou sim. Primeira semana ela vai, na segunda já não vai, na terceira também não vai. Uma pessoa é um manto que enfraquece a vontade. A pessoa quer ir, ela sabe que tem que ir, né? Mas ela não consegue por causa desse envolvimento. Então o passe no primeiro momento, ele ajuda no desfazimento desse envolvimento fluídico. Depois, numa segunda etapa, ele faz com que a pessoa receba energias boas, fluidos assim, saudáveis, para que ela se reequilibre, para que o organismo afetado pela obsessão, ele readquire aquela situação de antes, né? E nesse caso, entende-se algo que é muito comum nos grupos mediúnicos. Nós já atendemos vários casos em que veio o mentor e disse assim: olha, essa pessoa que vocês indicaram aí, ela tem que tomar passe todos os dias. E depois, um dia sim, um dia não. Por que todos? É o desfazimento do envolvimento fluídico. Depois volta a coisa normal. Aí um passe semanal está muito bem, né? A doutrinação, que nós já explicamos, ela se faz, evidentemente, nos grupos mediúnicos, especializados, aqueles grupos nos quais não deve haver público, né? É um trabalho privativo, como se estivesse ocorrendo dentro de uma sala de hospital, em que só as pessoas do grupo, né, podem ter acesso. Esse esclarecimento, ele se faz, conforme vários autores orientam, sobretudo, não só pelas palavras, mas pelo envolvimento carinhoso, né, pelo acolhimento que o grupo dá àquela pessoa que está sendo orientada. E, finalmente, a vontade. Na questão da vontade, ela vai se exprimir em 3 áreas distintas. A área do pensamento, então o foco é a mente, é o cérebro. Nesse ponto são 4 procedimentos. O primeiro é a conscientização. Uma das grandes dificuldades no tratamento da obsessão e também nos vícios em geral, o alcoolismo, é a pessoa entender que ela está passando por uma experiência nova, né? Que no caso da obsessão, ela é vítima de um assédio assim que é constante, né? Que caracteriza a obsessão. A conscientização da pessoa e da família, de que ela está passando por algo que é preciso tratar, porque se não tratar, o futuro dela pode ser um hospício. O segundo ponto na área mental ainda é a vigilância e a prece.
é um conselho do Evangelho, né? Vigiai e orai para não cair em tentação. Né? Então, manter sempre a vigilância dos pensamentos. Não permitir que o pensamento baixe de nível. Né? E a oração. Oração de manhã, oração à noite, oração à hora das refeições, como os autores espíritos recomendam. A terceira é a renovação das ideias. Importante nisso as palestras, a participação de grupos de estudo, a leitura, né? E finalmente o Evangelho no lar. Essas 4 etapas, né? Conscientização, vigilância e prece, renovação das ideias, o Evangelho no lar, estão trabalhando na esfera do pensamento. Então a pessoa está exercitando a sua vontade, mas tomando providências para expressá-la, né, concretamente. A segunda área de atuação é a área do sentimento. Né? Aí, nesse ponto, a transformação moral. Aquela busca da reforma íntima, da qual o Livro dos Espíritos nos dá notícias, e o conselho muito conhecido, né, vindo de Santo Agostinho, né, é de que nós devemos fazer primeiro uma análise prévia, uma autoanálise, e a partir daí a gente deve se esforçar para cada noite, fazendo um balanço do que aconteceu de dia, procurar não errar de novo. Né? Para isso, os Espíritos nos ajudarão. E o Santo Agostinho, nesse ponto, ele diz aquilo que nós lemos. Esse tipo de ajuda jamais é negado. A ajuda para a pessoa melhorar-se, aprimorar-se, né? Vencer as dificuldades. E, finalmente, a terceira área, eu falei do pensamento, do sentimento, do coração, é a área dos atos, as mãos, é a prática do bem. Então, a prática do bem, ela vai coroar aquilo que nós chamamos de exercício da vontade, fundamental. E a respeito deste assunto, há várias lições. Divaldo Franco, numa palestra, diz que até os médicos americanos que não conhecem o Espiritismo, já há muito tempo recomendam, no tratamento dessas perturbações mentais, a chamada laborterapia, ou praxiterapia, terapia pelo labor, pelo trabalho. Falando do caso de possessão, Divaldo diz, certa vez, que quando um jovem, uma jovem, chega a uma casa nesse estado, além de tudo isso que foi dito, é bom convidá-los ao trabalho no bem, assistência social, né? E dar a eles o trabalho mais pesado, tipo assim, ajudar na sopa, mexer aquela colher, aquela sopa imensa, né, 500 quilos, calor danado, parece um estágio do inferno, né? Você vai mexendo, depois lá de servir, ajudar a levar a panela até lá e servir lá nas vasilhas e tal. Esse tipo de trabalho pesado, fundamental. A pessoa chega feliz em casa, porque participou de um trabalho aparentemente modesto, mas chega cansada e dorme com uma pedra, quando antes nem dormia, por causa dos problemas que afetavam. E como exemplo prático disso, eu queria escolher uma história, e trouxe a história aqui, muito comovente, a questão da prática do bem. Em outubro próximo, fará 67 anos, né, que desencarnou em Araçatuba a Dama da Caridade. Alguns sabem de quem eu estou falando. Quando fala Dama da Caridade, no Espiritismo, Benedita Fernandes. Ela estava, ao falecer em outubro de 1947, com 64 anos. Quem foi Benedita Fernandes? Benedita Fernandes é paulista de Campos Novos, da Cunha. A partir de certo momento, já certa idade, ela sofre um processo igual ao de Valentino Lohan. Obsessão pertinaz
a família a abandona, ela pede contato com eles e sai perambulando, né, pelas cidades. Ela ficava tão perturbada e causava tantos incômodos que um dia não tiveram outra solução. Ela foi recolhida à cadeia pública de Penápolis, no interior de São Paulo. E não havia, naquela época, nos anos 30, hospitais psiquiátricos, sanatórios, nada disso havia. Lá na minha cidade onde eu nasci, as pessoas eram levadas à nossa casa, porque minha mãe tinha uma faculdade parecida com a que Benedita Fernandes veio desenvolver. Colocava dentro de casa, né? Não tinha onde levar. Né? Cabachu também fazia isso. E Benedita Fernandes também fez isso. Né? Mas quando ela se dedica à tarefa. Naquele estado, na cadeia, ela recebe a ajuda de um carcereiro, chamado Padial, que avisa um espírita da cidade, seu Marquese, e eles começam então a tratar com o padre, lá na cadeia. Né? E ela está melhorando mais ainda com o problema, dentro da cadeia, porque não tinha problema lá. Até que um dia ela ouve uma voz. E aqui, literalmente, isso está registrado em livro. A voz disse assim: Benedita, se tu prometes consagrar-te inteiramente aos enfermos e doentes, sairás curada daqui. Esse foi o aviso. E ela assim fez. Ela sai, inicialmente começa a frequentar um grupo lá na cidade, depois ela vai para Araçatuba. E lá em Araçatuba ela começa a atender crianças pobres. E vai na sua própria casa, de onde surgiria depois o lar Benedita Fernandes. Um dia ela está andando na rua e vê num monturo um mendigo morto e abandonado, até os urubus já estavam comendo fogo. Era uma pessoa que ela conhecera. Na verdade, ele tinha um problema, era tipo um louco. Na verdade, eles tinham aquilo que ela apresentava, obsessão. Foi tratado como louco, abandonado pela família e morreu assim de indigência. Então ela prometeu a si mesmo: jamais os mendigos, os supostos loucos e os loucos teriam aquele destino. E começou então a receber esse pessoal na sua casa, de onde surgiu o Sanatório Benedita Fernandes. Em 1940, ela, já participando ativamente do movimento espírita, cria a União Espírita Regional da Noroeste Paulista. Uma novidade, né? Uma coisa que não se pensava naquela época. E em 1947 ela veio a falecer. Um dos fatos mais interessantes dessa história de Benedita é o caso do senhor Ricieri. Certa vez, ela não tinha o que dar para as crianças estavam famintas, né? Ela pediu que elas fossem até o portão da casa, ficar ali na rua, para pedir a Jesus que alguém a ajudasse. Elas foram lá. De repente passa um senhor de carroça, chamado Ricieri. Ele vendia miúdos de porco, bucho, rim, fígado. Ele era aquilo que popularmente se chama tripeiro. Né? Ele pergunta: menino, o que vocês estão fazendo aí? Nós estamos esperando Jesus para nos dar de comer e contar a história. Aí ele disse assim: bom, diga então para a mãezinha de vocês que Jesus chegou. E daquele dia em diante, nunca mais as crianças passaram fome. Eram as aparas, as sobras do tripeiro. Numa palestra do Rio, Divaldo conta que anos depois que Benedita havia desencarnado, ele visita um confrade que está internado no hospital, muito mal, à beira da morte. Era o senhor Ricieri, esse cidadão. Aí Divaldo diz para ele assim: uma amiga sua está aqui. Ele falou: quem? Benedita Fernandes. Falou: Divaldo, diga então a Benedita Fernandes para ver se ela não consegue uma moratória para mim, porque eu trabalho com as crianças lá, que eu terminar. Aí Divaldo pensa, daqui a pouco ele diz:
Benedita diz que vai haver moratória, sim. E ele viveu mais algum tempo até concluir o trabalho. Devolvendo, então, agora era no plano espiritual, né? Aquele momento difícil, tão importante da sua vida, em que ele foi o emissário do nosso Pai. Benedito Fernandes enviou, depois de desencarnada, várias mensagens para o Edivaldo e do Chico Xavier. E num dos livros, e num dos casos de Hilário Silva, ele faz uma referência a ela, que ficou conhecida no interior de São Paulo como a Dama da Caridade. E é nome de um centro aqui em Londrina, né? Parece que o Zé Miguel fundou uma instituição aqui na periferia que leva este nome, né? De Benedita Fernandes. Nós quisemos citar esse fato para demonstrar que muitas vezes a questão da obsessão pode ser também um chamamento. Né? E ainda que não seja um chamamento, né? A pessoa pode sair ali do chão, né, onde ela estava, de um piso, de uma cadeia, e ser uma benemérita, uma pessoa que agora a gente lembra com saudade. E se nós, em Londrina, que mal conhecemos, falamos disso daí, imagine vocês em Araçatuba, né? Onde ela é amada, ela é lembrada com carinho por todos. Que Deus nos abençoe e até a próxima, se Deus quiser.